Boa noite, igreja. Graça e paz. Por favor, abra sua Bíblia. No Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 16, lerei do versículo 13 a 17. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 a 17. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, o versículo 13 diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelas ricas oportunidades que o Senhor nos concede. Obrigado pelo teu mover em nós, através de nós. Obrigado, Pai, porque nos ouve e nos atendes. Obrigado, Pai, porque mesmo quando nos fizemos infiéis, o Senhor permanece fiel. Obrigado, Pai, porque a despeito de qualquer coisa, não nos tens deixado faltar coisa alguma. Pai, nesse instante, pedimos que o Senhor aquiete o nosso coração, tranquilize o nosso espírito e mantenha-nos sintonizados com a Tua voz. Porque tão certo quanto o corpo precisa do pão, a nossa vida precisa da Tua palavra. Alimente-nos, Senhor, para que a gente consiga fazer frente aos desafios do nosso tempo, com cabeça erguida, com intrepidez e ousadia, na autoridade que há no nome de Jesus. Pai, nos assista nas nossas limitações, na nossa pequenez, na nossa simplicidade, face à profundidade da Tua palavra. Que seja o Teu Espírito legítimo intérprete destes versículos. E que, ó Pai, como boa semente caindo em boa terra, que esta palavra germine e cresça e produza muitos frutos segundo a Tua vontade. Pai, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês me concedem. Quero agradecer ao pastor Manon pelo convite, agradecer às meninas que entram em contato comigo e às vezes dão um pouquinho de trabalho, porque não tem sido fácil, e agradecer a minha maninha pelo carinho de sempre. Irmãos, eu queria dividir com vocês um pouco de algumas inquietações. Parece que tornou-se uma tônica da minha fala, da minha mensagem, falar um pouco da banalidade que a igreja virou.
A igreja virou qualquer coisinha, menos aquilo para o que ela foi designada. E os desafios que a gente enfrenta hoje são tão grandes que eu, às vezes, tenho dificuldade de perceber sinais de triunfo da igreja, embora eu acredite que não há força no mundo capaz de derrotar a igreja. Mas é mesmo nessa sentença também que eu vejo muita gente na igreja sucumbindo, se deixando levar pelas pressões da nossa cultura, pelas pressões das exigências do nosso tempo, e assim sucessivamente. Então, não tenho dúvidas que o Evangelho perdeu o seu brilho. Em determinados ambientes já é vergonhoso dizer que sou evangélico. Fundamentalmente no ambiente acadêmico, quando você diz que é pastor, você queima o seu filme. Porque parece que se tornou um negócio inconciliável a academia com a vida cristã. Porque o que a academia vê da vida cristã não é outra coisa senão a banalização da própria estrutura humana. Então, pensando um pouquinho nisso, eu queria sinalizar alguma coisa acerca destes múltiplos problemas que vivemos e encontrar na palavra alguma coisa que nos sirva de orientação nessa caminhada, nesses caminhos difíceis, nesses dias trabalhosos que nós enfrentamos. Jesus parece-me preocupado, na metade do seu ministério, parece que há uma incompreensão acerca de quem é Ele. E tamanha incompreensão que Ele deu-se o trabalho de interrogar os discípulos na impossibilidade de fazer a pergunta ao povo que o seguia. É engraçado que, embora ele soubesse, mas eu acredito que ele fez questão de perguntar para que ficasse registrado para nós. Quem dizem os homens ser o Filho de Deus ou Filho do homem? Parece que, se não fosse Jesus, talvez a gente diria que ele está em crise de identidade. Me parece que o problema não é propriamente a identidade dele que está em crise, mas daqueles que o seguem. Porque não compreenderam exatamente o propósito dele enquanto Filho do homem, Filho de Deus. Não entenderam as razões da presença dele entre nós. E isto está gerando não poucos conflitos. E conflitos interiores, fundamentalmente. Quem dizem os homens ser o Filho do homem? E a resposta não se fez esperar. Ele é um dos profetas. Se não for Elias, se não for João Batista, se não for Jeremias, é um dos profetas. Me parece que identificar Jesus com um dos profetas não fazia jus ao que Jesus era de fato. Na verdade, nem mesmo o seu ministério fazia jus ao ministério profético antigo. Porque era muito, mas muito diferente. Bom, por exemplo, confundir Jesus com João Batista já é pedir um pouquinho demais, porque João Batista era nazireu, né? Não comia à toa e não bebia à toa. Engraçado que Jesus já era chegado numa comidinha, né? Problemático isso. Na verdade, o ministério de Jesus não tinha nada a ver com o ministério profético até então conhecido. Mas então por que o povo o identificava com um dos profetas?
Na verdade, isso não tem nada a ver com Jesus, mas tem a ver com as formas projetivas do próprio povo. Havia uma expectativa da chegada de um profeta. E tal profeta traria consolo e refrigério. Então, projetar em Jesus, este profeta, era o problema do povo. Não que eles estavam vendo que Jesus o fosse tal e qual, mas queriam que ele fosse. Então projetaram em Jesus aquilo que eles gostariam, quando de fato estava um pouquinho além. Estava um pouquinho além. Mas aí Jesus, não satisfeito com a resposta, volta-se para os próprios discípulos. E vocês? Quem dizem que eu sou? Quem sou eu para vocês? E aí, Pedrão toma a palavra em nome dos discípulos e diz que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus retruca. Isso não é seu. Eu sei o que você pensa de mim. O que você acabou de dizer não é seu. Isso aí está vindo da parte do meu. Então isso me mostra que Jesus sabia o que estava acontecendo. A preocupação não era tanto dele, mas daqueles que o acompanhavam, daqueles que andavam com ele, seja o povo, seja os discípulos. Mas diante da revelação, Jesus ratifica a revelação, porque de fato ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom, me parece que aqui reside grande parte dos problemas que a igreja vive. Aqui reside grande parte dos problemas que a igreja contemporânea vive. Porque se nós hoje perguntássemos às pessoas quem é Jesus, provavelmente com os discursos nós teríamos dito que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas, com as nossas atitudes e expectativas, nós teríamos dito que tu és um dos profetas. Porque ser profeta exige um modo de ser próprio. E ser Cristo exige um modo de ser completamente diferente do ser profeta. Mais do que isso, quem acredita no profeta tem um comportamento que lhe é peculiar. Quem acredita no Cristo tem outro comportamento. E é um pouquinho disso que eu quero falar. Basicamente, quando o povo identifica em Jesus, ou projeta em Jesus, um dos profetas, o povo aguardava pelo menos do profeta duas coisas. Primeiro, um discurso forte. Um discurso capaz de subverter a ordem estabelecida. Capaz de mudar os hábitos e os costumes da época. Um discurso capaz de fazer frente ao dominador romano. Um discurso musculoso. Eles viam em Jesus autoridade para o efeito, mas tinham dificuldade de perceber esse discurso musculoso. Então, as pessoas queriam uma palavra forte, capaz de pôr em debandada os romanos que dominavam a eles. Engraçado que, nesse quesito, nós também somos assim. Gostamos de discurso, gostamos de palavra, gostamos muito desse tipo de coisa. E é engraçado que nunca se pregou tanto
tanto quanto se prega hoje. E a pregação está nos vindo de todos os meios, de todos os canais possíveis. Mas, ao mesmo tempo, nunca se viu um discurso tão vazio, tão carente de conteúdo quanto os discursos que estão sendo feitos em nome de Deus. Porque, embora se fale tanto acerca de Deus, esse falar tanto não está mudando a vida de ninguém. Há uma estatística que mostra que o crescimento da igreja evangélica no Brasil é proporcional ao crescimento da criminalidade. Alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa. Alguma coisa não bate. A gente troveja, a gente grita, a gente fala, mas as pessoas continuam na mesma vida de sempre. Arroz com feijão o tempo inteiro. Não muda o cardápio. A palavra virou mero discurso. E quanto mais musculoso, mais atrativa ela se torna. Poxa, vou ouvir o fulano, ele tem uma palavra forte. Cristão não é ter palavra forte, até onde esta palavra é suficientemente forte para modificar a sua vida. Não é disso que o Evangelho se preza. Não é para isso que Jesus veio. A segunda expectativa que o povo tinha acerca do profeta é que ele fosse suficientemente milagreiro, que ele fizesse milagres, que os sinais e prodígios fossem vistos em todos os lugares onde ele marcasse presença. Então, o ser milagreiro seria nada mais, nada menos que mais um promotor de espetáculo para as multidões ávidas por espetáculo. Então, cada milagre que Jesus fazia alvoroçava o povo. Se bem que o próprio Jesus depois vai dar testemunho que, na verdade, os milagres quem os fazia não era ele. Os milagres eram uma consequência de alguma coisa. Não tinha nada a ver com ele. Mas as pessoas seguiam Jesus, não tanto porque queriam alguma coisa, mas queriam ver o espetáculo. É engraçado. Os anos se passaram, parece que as coisas mudaram muito pouco. Porque chega só aqui um anúncio. Olha, tem aí um profeta que está fazendo milagre, está revelando a vida de meio mundo. A igreja fica vazia, né? Todo mundo vai lá. Revela a minha vida, revela, 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 é verdade. Verdade. Fulano estava doente há não sei quantos anos. Chegou um fulano, começou a orar, a pessoa saiu do coma, já está dando os pulos. Aí todo mundo quer ir ver esse negócio aí, porque isso é espetaculoso, espetacular. Nós gostamos do espetáculo do Evangelho, só que espetáculo não muda ninguém. Espetáculo não muda ninguém. Aliás, temos hoje igrejas cujo slogan publicitário é o próprio espetáculo do Evangelho. Venha na nossa igreja que aqui o milagre acontece aos borbotões. E é engraçado que a igreja fica lotada assim. Outro dia, a UOL publicou uma carta de um líder evangélico que pedia a alguns membros que dessem testemunho, que foram curados, libertos das drogas, e aí o líder prometia dar uma gorjeta, um dinheirinho para as pessoas que fossem lá em público dar testemunho. Só que alguém esqueceu a carta na cadeira e a carta foi parar na mídia. E aí virou aquele barulho. No dia seguinte, à publicação dessa carta, o líder aparece em rede nacional, dizendo... É melhor nem falar, deixa para lá.
Verdade. Ele fez duas ameaças. Ele fez duas ameaças. A primeira é uma maldição eterna para o sujeito que entregou a carta. A segunda é que ele não continuaria enquanto a última gota de sangue não lhe fosse tirada. E tudo isso feito em nome de Deus. Então, muitas vezes, o espetáculo que a gente está vendo nas nossas igrejas não tem nada a ver com Deus. Embora seja feito em nome de Deus. Eu gosto de pensar que essa expectativa do povo é identificar em Jesus o profeta do discurso forte e o milagreiro. Na verdade, fazia parte de um projeto maior, que não era de Deus, mas do diabo. Porque quem desejou fazer de Jesus apenas um profeta milagreiro não foi Deus, mas o próprio diabo. Volta um pouquinho a sua Bíblia para trás, no livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Escute o que está rolando aqui nesse capítulo. Mateus, capítulo 4. Eu vou ler o versículo 3 e o versículo 4 também. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, o versículo 3 diz assim: E chegando-se a ele, o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Então, escute um pouquinho aí. A pergunta que o diabo faz, a proposta que o diabo faz, é dirigida à pessoa de Jesus. Mas Jesus não responde em seu nome, ele responde pela humanidade. Pela resposta, a gente percebe que a pergunta que foi feita é capriciosa. Na verdade, o diabo está dizendo o seguinte: Jesus, você tem certeza mesmo que você é filho de Deus? Que tipo de pai é esse que você tem que te põe numa situação tal em que você já está 40 dias e 40 noites sem comer? Puxa vida, que pai é esse que você tem? Se é que ele é seu pai. Mas você tem uma saída, uma possibilidade de compreender melhor quem é o pai que você tem. Você faz uma coisa só e resolve dois problemas. Com uma cajadada você mata dois coelhos. Transforme pedras em pães. Que você resolve o seu problema da filiação em Deus. Mas ao mesmo tempo você resolve o problema da humanidade. Porque o que a humanidade está à espera? De alguém com capacidade tal de transformar pedras em pães. Porque a humanidade padece de fome. O primeiro que conseguir transformar pedras em pães, porque no mundo há mais pedras do que comida, terá resolvido o problema da humanidade. Então seja o milagreiro que a humanidade aguarda. E aí Jesus responde à altura. Espera um instantinho. De mim até nem vou falar. Da minha filiação nem vou tocar nisso. Vamos responder direto à sua preocupação. Matar dois coelhos com uma cajadada só. Quem foi que te disse que o problema da humanidade é comida?
Quem foi que te disse que no mundo há mais pedras do que pães? Quem foi que te disse que quem transformar pedras em pães teria resolvido o problema da humanidade? Você não me engana. O problema da humanidade não é comida. O problema da humanidade é palavra que procede da boca. Você até pode perguntar, mas Elias, isso não soa como uma contradição? Você disse que o cara não é... espera só um pouquinho. Eu explico. Palavra que procede da boca de Deus é muito mais poderosa do que qualquer milagre. É muito mais forte do que qualquer transformação de pedra em pão. Palavra que sai da boca de Deus não é um discurso. Não é uma palavra musculosa, capaz de subverter ordem nenhuma. Palavra que procede da boca de Deus é gente. É pessoa. Na verdade, Jesus está fazendo referência a quem? A Ele mesmo. Por isso é que não é palavra profética. É muito mais do que palavra profética. O mundo não carece de um milagreiro. O mundo carece de um pregador de verdade. E pregador de verdade, aquele que anuncia as boas novas, só é verdadeiramente vindo de Deus, se e tão somente se, no ato de pregar. Aqueles que ouvirem a sua voz, comerem a sua carne e beberem o seu sangue. É aqui onde os nossos discursos se banalizam. Porque nós pregamos bonito, mas não estamos dispostos a oferecer a nossa carne e a oferecer o nosso sangue por aquilo que pregamos. Nenhum profeta chegou à altura disso. A humanidade não precisa de comida. A humanidade precisa de palavra que procede da boca de Deus. E esta palavra é o próprio Jesus. Por isso, mais tarde, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Convocando os seus seguidores que o comessem e bebessem o seu sangue. Aliás, quem não fizer isso não é parte da igreja. Mensalmente nós temos aqui uma mesa posta. De um modo simbólico, anunciamos que nós somos a geração daqueles que ouviram e acomodaram a palavra. Por isso comemos a carne e bebemos o sangue dele. Então, o diabo não entendeu nada. Porque a resposta que Jesus dá é muito mais profunda do que parece. Eu ouso dizer assim. Jesus está dizendo: eu não sou o milagreiro que você quer fazer de mim. E eu não aceitarei, resistirei a quem quer que seja, que me deseje fazer apenas um profeta. Eu não sou profeta. Eu sou o atalaia. Eu sou o apregoador da última hora. Eu sou aquele que anuncia o ano aceitável. Eu sou aquele que traz a libertação para os cativos, que restaura a visão aos cegos. Aquele. Eu não sou milagreiro. Então Jesus não faz milagres. E não era essa a proposta dele. Quem está fazendo os milagres é a própria palavra que procede dele. Aliás, é isso que ele vai dizer depois em Marcos, capítulo 16. Estes sinais, estes milagres seguirão aos que creem. O milagre não é propriedade de ninguém. O milagre é parte daquele que crê. Então, crer no quê? Na palavra que procede da boca de Deus.
Aquela palavra que se corporifica, que vira comida e vira sangue, que nós comemos e bebemos. É ela que faz o milagre. Jesus não está preocupado com milagres. Por isso, no final de algum sinal, ele dizia sempre: vai, a tua fé. Oxe, quem é que fez o milagre? Ah, é a palavra. É a palavra. Eu não posso cativar o milagre na minha vida e dizer: eu sou milagreiro. Não. Milagre não é propriedade do pastor. Milagre não é propriedade da igreja. Milagre não é propriedade de ninguém. O milagre está solto pelo mundo. Quem crer, os sinais lhe seguirão. É para todos. Não há exclusividade. Agora, eu ponho sempre sob suspeita qualquer milagre que não é acompanhado, que não é consequência da palavra que procede da boca, eu ponho suspeita. Por quê? Porque se você ler a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 12, o capítulo inteiro, Paulo vai dizer que Deus deu autoridade ao maligno para fazer sinais e prodígios de mentira. E enganaria muitos. Então, quando acontece um milagre, não importa de que natureza for, eu preciso saber de onde esse milagre está vindo. Porque muita coisa parece milagre aos nossos olhos. Mas de verdade, de milagre não tem nada. Porque milagre, de verdade, é aquele que acompanha, é aquele que resulta, é aquele que é consequência de um acreditar na palavra que procede da boca. Muito bem. Bom, você pode até me perguntar agora: mas irmão Elias, e o meu problema da fome? E o problema da minha doença? E o problema do meu problema? Dizer que Jesus não é um milagreiro não é o mesmo que dizer que Deus não está nem aí com a dificuldade e a luta que você está enfrentando. É o mesmo que dizer: esta não é a ênfase de Deus na sua vida. Por quê? Porque os milagres entorpecem. Os milagres entorpecem. Se Deus te curar de uma enxaqueca, não é garantia de que você não contraia uma tuberculose, por exemplo. E isso não é garantia de que você não caia em qualquer outra doença. Então, se Ele te fizer um milagre porque teve enxaqueca, tem que fazer outro milagre para te tirar a dor de cabeça. A tuberculose tem que fazer outro, tem que fazer outro, tem que fazer outro. Daqui a pouco, você só vive de milagre. Mas em vez dele fazer milagres assim, ele, em vez de te curar da doença, ele te cura na doença. Ai, que coisa legal. Em vez de te resolver o problema, ele te resolve no problema. A água estão cobrindo, estão submergindo você. Não espere que ele te tire. Ele te ajude a suportá-las. Porque quando a palavra te invade, a palavra que procede da boca de Deus te invade, ele gera em você as transformações necessárias para que você enfrente qualquer coisa, não importa de onde venha. Então, se o teu problema era preguiça, porque não quer trabalhar, quer viver de doações alheias, a palavra revoluciona e te tira toda a preguiça para te mandar trabalhar. É isso que a palavra faz. Então, Jesus não está preocupado em transformar pedra em pão para te dar de comer. Porque você pode preparar o seu próprio pão. Agora, Ele precisa te capacitar para você ser o padeiro do seu pão. Foi. Então, se Ele, Jesus, é a palavra que procede da boca de Deus, a maior expectativa que Ele tem não é que você assista o que Ele está fazendo.
A expectativa dele é que você ouça o que ele está dizendo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas de hoje assistem o que ele faz. A preocupação não é ver, é ouvir. Mas bem-aventurados são aqueles que creram sem ter visto. Creram porque ouviram. Quando Jesus se transfigura, Elias e Moisés estavam de lado, Pedrão fez a proposta, vamos fazer 3 tendas aqui, porque aqui está bom demais, é maravilhoso, esse espetáculo aqui em cima do monte. Deus recolhe Elias e Moisés, por meio de uma nuvem. E enquanto os recolhia, da nuvem se ouviram as seguintes palavras: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E é engraçado que a fé vem pelo ouvir. Mas não é ouvir qualquer coisa, não. Só a palavra que procede da boca de Deus. Então essa gente que está pregando, mas a pregação não muda a vida de ninguém, provavelmente estão falando sobre Deus. Não é Deus que está falando através deles. Porque não acredito que você continua o mesmo diante da palavra que procede da boca de Deus. Eu duvido. Grandes homens, diante da voz de Deus, clamaram: Senhor, pare, senão eu vou morrer. A começar pelo próprio Moisés. Então, se fossem discursos vindo da parte de Deus, eu acredito que o mundo seria outro. Porque nunca se pregou tanto quanto se prega hoje. Mas como são discursos vazios, que mais atendem às expectativas do diabo do que propriamente às expectativas de Deus, então a gente ouve, entra de um lado e sai do outro. E não muda nada. Não muda nada. Em vez de convertidos, temos um monte de convencidos e simpatizantes nas nossas igrejas. Na hora do bem bom, está todo mundo junto. Mas na hora do vamos ver, deixa um pastor sozinho. O pastor resolve. Esse pepino é seu. Pastor é você. Verdade, eu sou pastor, eu sei do que estou falando. Na hora de cortar a picanha, a mesa está cheia. Mas na hora de ir pagar o açougueiro, o pastor está sozinho, né? Vai pagar sozinho. Seu pastor da igreja. É gente convertida? Claro que não. Não tem nada a ver com conversão isso. São pessoas convencidas do Evangelho. Então, queridos, ser movido pela expectativa de um profeta não faz jus à proposta do Evangelho. Isso só atende às expectativas do diabo. Foi o diabo que queria que Jesus fosse apenas um profeta. Jesus não é profeta? Claro que é. Ninguém está negando o caráter profético em Jesus. O que nós estamos negando categoricamente é que ele não é apenas um profeta, é mais do que um profeta. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que essa distinção? Preste bem atenção. Você já viu um profeta bem relacionado? O profeta é solitário. O profeta é solitário. Aliás, leia todo o Antigo Testamento. Aliás, começa pelo João Batista, já que o Antigo Testamento está muito... Olha para a vida de João Batista. Quem eram os companheiros de João Batista? Era um punhado. E esse punhado só aparece depois. Onde é que esse cara andou? Andou sozinho. Pelas estradas da vida. Porque todo profeta é solitário. Aliás, até hoje. Dê uma olhada nos profetas que estão aí, falando em alto e bom tom em nome de Deus. São todos eles solitários. Não tem relacionamento, não tem vínculos. O Cristo é diferente nesse quesito.
O Cristo é o Cristo dos vínculos. O Cristo é o Cristo das relações. Por isso você nunca vai ver Jesus sozinho. Nunca está só. Está sempre cercado de gente. Ainda que as pessoas que o cercam estejam muito mal intencionadas, mas ele busca vínculos sérios. Engraçado que mesmo depois que termina o seu ministério, ele não se furta dos vínculos e das relações que ele causou ou criou. Porque, diferentemente de Elias, a quando da sua ascensão, o que ele procurou fazer? Se isolar de todo mundo. Se não fosse a teimosia de Eliseu, talvez nós nem saberíamos como é que ele foi assunto no céu. Diferentemente de Jesus, ele antes de partir, ele já confirma: gente, eu não estou indo, mas eu vou e volto. Porque o meu lance não é ficar na solitude. O meu lance é ficar com vocês. E se eu vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Mas ao ir, eu vou mandar o Consolador, que vai dar testemunho a meu respeito. Aliás, ele não vem sozinho. Eu e o Pai viremos juntos para fazer em vocês o quê? Morada. Não há profeta que faz isso. Só o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então eu queria terminar e dizer que o Cristo, o Filho do Deus vivo, gera naqueles que ouvem a voz dele 3 intimidades essenciais. E eu acredito que são essas intimidades que vão nos ajudar a fazer frente à perversão da cultura na qual nós estamos inseridos. Diferentemente dos profetas, o Cristo gera em nós, primeiro, intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Olhe para o ministério de Jesus. Ninguém foi mais íntimo de Deus do que ele. Aliás, os apóstolos todos depois dele vão dar testemunho que ele veio para nos reconciliar com o Pai. Então, é preciso ser íntimo de Deus. Se você afirma que acredita no Cristo e não no profeta, então se espera de você uma vida de intimidade com Deus, porque é isso que ele causa em nós. Ser íntimo de Deus implica dizer que você não faz nada que o Pai não te tenha mandado. E o Pai não toma uma iniciativa sem ele compartilhar o seu anseio com você. Porque é assim que vivem as pessoas íntimas. Antes de fazer, ele comunica ao seu amigo, aquele com quem é íntimo. Pergunte aos maridos se na hora de comprar carro, compra carro e depois anuncia à esposa: olha, já comprei. Se fizer isso, lascou. É verdade. Verdade. Não é assim que se faz. Os bons costumes não dizem isso. Aliás, só pensou, já tem que compartilhar. Não é assim? Os bons costumes dizem isso. Já que somos... Olha, estou pensando. Mas para quando? Bom, vamos ver. É uma conversa. É um diálogo. É uma troca. E na intimidade você tem até a prerrogativa de dizer: não faz isso agora, faça depois. Pergunte a Abraão: mas Senhor, você vai destruir mesmo Nínive?
Se tiver lá uns 50. Se tiver lá uns 50, você vai dizer, não, se tiver 50 eu não toco, nem toco. Deus precisava falar isso para Abraão? Claro que não. Está batendo papo. E aí Abraão, com medo de interceder, diz, mas se tiver só uns 10, não toco. Se tiver 5, também não toco. Aí Abraão parou. Há quem acredita que se Abraão tivesse continuado, Nínive teria sobrevivido. Moisés foi um pouquinho mais ousado. Deus chega para ele e diz, Moisés, eu vou destruir esse povo todo. Se você destruir esse povo... Não, Deus disse, eu vou destruir esse povo e farei uma nova nação com você. Se você destruir eles, me destrua junto. Você tocar neles, me toque também. Não me poupe, não. Mate eu junto. Não é isso. Então pronto, deixa o povo quietinho. Legal. É muita ousadia. Tá bom, então vocês vão, eu vou mandar um anjo para vos acompanhar, porque eu estou irado com eles. Lascou, Senhor. Se tu não for com a gente não arreda o pé deste lugar. A gente não quer anjo, a gente quer você, o nosso Deus. É um amigo, é alguém íntimo, é alguém chegado. Claro que o povo vai perecer no deserto. Mas Deus não começa uma nova geração com Moisés. Daquela geração que perece, Deus vai levantar um novo povo. Porque um amigo intercedeu pelo povo. Há pouca intimidade hoje entre os cristãos. Há pouca intimidade. Isso não precisa ser muito inteligente para perceber que as pessoas adoram um pai que não conhecem. Falam de um Deus completamente desconhecido. Por absoluta falta de intimidade. É só você ver quando chega lá no velório para orar. Que tipo de oração a gente faz? Já viu pastor orando no velório? Gente, às vezes até confunde, mas ele é pastor ou espírita? Verdade. Porque ele não sabe o que o pai quer que seja dito naquela hora. Então ele fala qualquer coisa para tentar agradar aqueles que estão presentes. Está muito mais preocupado com as pessoas à sua volta do que propriamente com aquele a quem e com quem ele está falando. Falta de intimidade. A coisa é tão banal nesse sentido, que tem gente, inclusive, trazendo para a sala conversa de quarto. Aliás, se trouxesse na sala, seria menos mal. O problema é que estamos levando para a rua conversa de quarto. Maridos, você ousaria contar para o público os nomes pelos quais a tua tchutchuca te chama na intimidade? Fala para mim, você teria coragem de nos contar aqueles nomes no secreto? Claro que não. Claro que não, porque se vier a público vira escândalo. Estou mentindo? É engraçado. As nossas conversas com as nossas esposas no quarto a gente não traz na sala. Mas as coisas que a gente fala com Deus no secreto, a gente traz para a igreja. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma. É trazer conversa de quarto na sala. Não é lícito fazer isso. Olhem para Jesus. Todos os santos dias acordava de madrugada para ir orar. Alguém sabe o que Jesus falava em oração? Não deu a conhecer a ninguém, porque isso não é da nossa conta, é da conta dele com o Pai com quem ele falava.
Paulo diz, eu conheço um homem, se na carne ou no espírito, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado até onde? Terceiro céu. E aí, alguém poderia perguntar, mas Paulo, o que o cara viu lá? Paulo responde, são coisas irreferíveis. Não é da vossa conta. É apenas meu e Deus. Quem não tem intimidade, forja falsa intimidade para impressionar os outros. Quem é íntimo de Deus, a gente percebe nas atitudes, não naquilo que Ele mostra. Quando você começa a ver, gente, eu estava em oração profunda. Ah, acredite, é um mentiroso, está mentindo, não estava orando nada. Porque quem estava orando não ousa nem contar o que estava fazendo. Porque Jesus nos ensinou assim. O momento meu íntimo com Deus é meu e dele, e de mais ninguém. Segunda coisa que o Cristo causa em nós, segunda intimidade que Ele gera naqueles que ouvem a palavra que procede da boca de Deus. Além de ser íntimo, de gerar intimidade com Deus, Ele também gera intimidade conosco mesmos. Ele gera intimidade com a gente. Talvez aqui o problema é um pouquinho mais sério. Porque a gente até forja intimidade com os outros. Mas quando você não tem intimidade consigo mesmo, amigo, a coisa é séria. É séria. Eu não sei se você se lembra o dia que você teve o seu encontro pessoal com Jesus. O que Deus fez com você? A gente não sabe direito. Mas a gente sabe, porque a gente ria e chorava ao mesmo tempo. A gente não sabia se ri só ou se só chora. Porque a gente está rindo e está chorando simultaneamente. O que Deus faz, ou o que Deus fez na nossa conversão? Nos toma pela mão e nos faz um mergulho para dentro. E lá dentro, vai abrindo aquelas porteiras que até então a gente não tinha acesso. Vai escancarando aqueles podres que estavam lá guardados, levando luz a essas regiões escuras e sombrias. O impacto com aquelas coisas lá dentro é o que nos faz chorar. Mas por que a gente ri? A gente ri porque Ele, conosco de mãos dadas, está dizendo, amigo, isso não é o fim, é o começo de novas coisas. Então você pula ao mesmo tempo que você já não sabia que eu tinha isso, Jeová. Mas é um mergulho na interioridade. Quando você se torna íntimo de si mesmo, você não precisa que ninguém te dê testemunho acerca de quem você é. Porque antes que alguém testemunhasse, Deus já disse quem você é. Então, nossa, como você é feio. Você acha que eu não sei? Como tu é gordinho. Ah, lascou. Papai do céu me ama desse jeito, aleluia. Eu estou interessado se você me acha interessante ou não. Porque eu sei quem é que está dando testemunho a meu respeito. E eu não me preocupo, não me assusto mais, porque eu sei até onde eu posso. Eu sei até onde eu consigo. Eu sei até onde Ele me permite ir. E disso eu não abro mão. Então venha o que vier. Não me assusta. Não me espanta. Ah, eu não acredito em você. Ah, que se lasque. Papai do céu acredita em mim. E daí? E daí? Estou cagando e estou andando.
Você não acredita em mim? Ah, é verdade. Verdade. Não acredito em você, amigo. Vai pastar coquinhos. Aquele que acredita em mim me dá conforto suficiente para eu caminhar tranquilamente. Certa feita, nos corredores da faculdade onde dou aulas, uma conversa rolava entre um dos coordenadores com a diretora. O coordenador disse para a diretora, lá do departamento, o Elias terminou o mestrado e agora quer entrar no doutorado. Ipsiliter, a diretora disse o seguinte: mas aquele negão não acha que já foi longe demais? No doutorado ele não vai conseguir, vai lascar-se. Ela não sabia que eu estava na esquina, sentado no banco, ouvindo a conversa. Até hoje ela não sabe que escutei a conversa. Mas enquanto ela falava, eu pensei comigo, coitadinha dela. Ela não sabe quem é que dá testemunho em mim. Ela não sabe aonde ele está me levando. Algum dia ela vai dar com a língua entre os dentes. Não demorou muito. Tive que dar a entrada da declaração, dando testemunho que eu já sou aluno do doutorado. Aí ela não sabia onde enfiar a cara, né? Quem dá testemunho de mim é Deus. E eu confio plenamente no testemunho que Ele dá a meu respeito. Meu querido, não ouse botar a mão em coisa alguma que Ele não te tenha mandado. Não ouse começar o que Ele não te pediu para começar. Se você tem intimidade com Ele, essa intimidade se reflete na intimidade que você terá consigo. Se Ele disse para não fazer, é porque Ele sabe que você não está à altura do desafio. Foi. Terceira, intimidade. É imperativo que, além de ter intimidade com Deus, ter intimidade consigo mesmo, e tudo isso está na pessoa do Cristo. Olhe para Cristo, nada do que eu estou dizendo está fora dele. É imperativo que você tenha intimidade com os outros, tenha intimidade com o próximo, tenha intimidade com o semelhante, porque a intimidade com Deus e consigo mesmo não se basta nisso, vai se refletir na intimidade com os outros. Aí você vai dizer, mas então agora eu tenho que escancarar a minha vida para todo mundo? Não é isso que eu estou dizendo. Ser íntimo dos outros. Antes de você querer escancarar a sua vida para os outros, é antes de qualquer tudo se reconhecer como parte do outro. E o outro como parte de quem você é. É assim. Eu não sei quem sou, antropologicamente falando, se eu não tiver os outros à minha volta. Deixa eu dar exemplos. Eu sei que sou gordinho porque tem gente mais magra do que eu. Verdade. Eu sei que sou baixinho porque tem irmãos muito mais altos do que eu. Eu sei que sou negão. Bom, não preciso nem falar. O outro é referência para eu constituir a minha identidade. Sem o outro eu não sei quem sou. Sem as mulheres, os homens não saberiam que são homens. Sem os homens, as mulheres não saberiam que são mulheres. Há um filme interessante, extremamente ilustrativo nesse sentido. O Náufrago, Tom Hanks, está lá na ilha deserta.
Se ele não encontrar o outro, ele vai enlouquecer. Um belo dia vê o senhor Wilson boiando. Ele precisa construir o outro para ele se constituir. Perguntem aos marginais mais totêmicos desse país, lá em Presidente Bernardes. Tem uma ala, a mais temida de todas. É a ala do isolamento. Onde você nem escuta pio de pássaros. Você não vê gente, não ouve gente, não sente nem cheiro de gente. Você, quando assusta a comida, já está lá. Você não sabe quem é que leva a comida. Porque o isolamento é te privar de qualquer aproximação com qualquer outro. Amigos, quem esteve lá dá testemunho. Ninguém consegue passar no isolamento 1 ano. 1 ano. Até os 6 meses, o cara já está biruta. Eu preciso do outro para me constituir. Então, quando eu compreendo que eu preciso do outro, a necessidade não é apenas compreendê-lo, mas é reconhecê-lo como igual a mim. O que eu quero, ele também quer. O que ele precisa, eu também preciso. Nós somos iguais. Eu sou espelho para ele, ele é espelho para mim. Logo, a intimidade com o próximo implica na capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, quando o outro está com fome, a pergunta é: no lugar dele, o que eu gostaria que os outros me fizessem? Então é isso que eu vou fazer. Na doença, o que eu gostaria que os outros me fizessem? Então é isso que eu vou fazer. Olhe para Jesus. Se não foi isso que ele fez. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou. Porque ele precisava? Não, quem precisava éramos nós. Ele se põe no nosso lugar. Ele assume a nossa culpa. Ele assume o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre. É pôr-se no lugar do outro. O versículo áureo, Mateus 7,12. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também, porque esta é a lei e os profetas. É um texto bem conhecido, mas muito mal entendido. Se eu gosto de lasanha, não significa que eu saio dando lasanha para todo mundo. Não é isso. Ponha-se no lugar do outro. É só isso que o texto está dizendo. No lugar do outro, o que você gostaria que os outros te fizessem? Então, antes de você dar a lasanha, você pergunta: o que você gosta de comer? Porque a vontade a ser feita nesta hora não é a sua, é a vontade do outro cujo lugar você ocupou. De repente você gosta de lasanha, o cara gosta de estrogonofe. Então não dê a lasanha que você gosta, dê o estrogonofe que ele gosta. Só no lugar do outro você descobre as preferências alheias. E isso é intimidade. Agora, se depois de você colocar-se no lugar do outro, quiser compartilhar os teus podres, meu amigo, fique à vontade. Mas não abra se você não garantir o primeiro passo. O primeiro passo é pôr-se no lugar alheio. Foi. Por último, é imperativo que, além de ser íntimo de Deus, ser íntimos de nós, íntimos do próximo, é imperativo que você seja íntimo das coisas que Deus confiou em suas mãos. O que é que Deus lhe confiou? Busque intimidade com aquilo.
Ah, Deus me confiou dinheiro, então seja íntimo do dinheiro que Ele te deu. Ah, Ele me deu um carro, seja íntimo do carro que Ele te deu. Ele me deu um emprego maravilhoso, seja íntimo do seu emprego. O que Deus depositou nas tuas mãos? Busque intimidade com. Músico que tem intimidade com música, quando vê alguém tocar, ele acompanha. Está na clave de, na escala de, olha que legal, nossa, desafinou. Ele tem intimidade, ele ouve, ele sabe aonde, o lugar onde cada coisa deve estar. Quem dirige sabe. Qualquer ruído estranho, ele sabe. Esse ruído não é do meu carro, alguma coisa não está bacana. Não é verdade? Quem tem dinheiro, ele não joga o dinheiro dele em qualquer coisa. Ele precisa saber onde eu estou pondo meu dinheiro. Por que precisamos ser íntimos das coisas que Deus confiou nas nossas mãos? Porque é com elas que Deus espera que nós o sirvamos, servindo aos nossos irmãos. Você não vai servir a Deus servindo os teus irmãos com aquilo que Deus te confiou se você não tiver intimidade com. É a história dos irmãos. Está indo para casa, está vendo o irmão indo a pé. Paz do Senhor. Amigo, não é para dar paz do Senhor. Está chovendo, entre. Entre no carro, vamos. Mas vamos olhar. Eu não quero saber. Entre no carro, eu te levo até em casa. O carro que Deus te deu é para você usá-lo para servir ao seu irmão. Porque servindo ao seu irmão, você está servindo a quem? Porque no dia do juízo, Deus não vai perguntar, Elias, quantas pregações você fez? Quantas almas você ganhou? Quanto? Deus não vai fazer nada desse tipo de pergunta. A única pergunta que Ele vai fazer é, você cuidou de quem? Você cuidou de quem? Porque tive fome, não me deste comer. Estive nu, não me vestiste. Estive preso e doente, não fostes me ver. Mas, Senhor, quando é que eu te vi nessas condições? A resposta não vai se fazer esperar. Quando a um desses pequeninos não o fizestes, é a mim que deixaste de fazer. Então, o que eu tenho na mão, eu preciso conhecer bem, para melhor servir aos meus irmãos. Porque servindo aos meus irmãos, eu estou servindo a quem? Quem não tem intimidade com música, quando pega no microfone para cantar, canta de qualquer jeito. E eu brinco, mas falando sério. Meu irmão não ensaiou, não cante. Se quiser cantar, cante no banheiro da sua casa. Não vem na igreja para fazer isso, não. Não, mas é para Jesus. Para Jesus faça sozinho, porque aqui a gente está junto. Não preparou, não pregue, querido, não pregue. Para falar abobrinha, não pregue. Quer falar abobrinha, fale lá com milho, fale com a melancia, fale com qualquer um. Não venha, não suba no púlpito. Não está preparado, não tem intimidade. O irmão está passando necessidade, eu tenho aqui dinheiro e eu vou lá. Não faça isso. Não é assim que se ajuda as pessoas. Porque até na hora de você dar alguma coisa para quem passa necessidade, você precisa saber. É para dar ou não? Porque às vezes ele está passando por lutas, porque papai do céu está tratando do safado.
Verdade, papai do céu está tratando do safado. Aí você vem e interrompe o processo. Não faça isso. Até na hora de ajudar, ore, pergunte. É para fazer ou não? Esse safado eu estou tratando com ele. Não mexa, não toque com ele. Ele é comigo, o trato é aqui. É aqui no mano a mano. É engraçado que aconteceu isso. Moisés vê a irmã Miriam e o irmão Arão se levantarem contra. Alguém lembra dessa cena ou não? Aí daqui a pouco, mas por que só você pensa que é líder? Nós também. Deus nem deixou Moisés falar, interviu. Moisés, para trás, eu vou tratar dos cabos. Arão, você, a tua culpa é menor, fica lá. Eu vou tratar com Miriam. Num instante, Miriam ficou leprosa. Aí, escute bem, o que Moisés queria fazer? Interceder pela irmã. O que Deus disse? Não te metas, o assunto é dela comigo. Lembram dessa cena ou não? Muitas vezes o cabra está passando por, está na pindaíba, porque papai do céu está lhe dando umas lições. Aí você chega querendo ajudar, você não está ajudando, está atrapalhando. Por isso, se você não tiver intimidade com Deus, você não vai saber nunca quando fazer uma intervenção significativa. Que na tentativa de ajudar, você não venha atrapalhar. É para ajudar? Papai do céu disse que o faça. Meu querido, não poupe. Dê o melhor que você pode. Mas se papai do céu não mandou fazer, segure que ele está tratando do sujeito. Desse jeito, eu termino dizendo assim, irmão, ter intimidade com as coisas vai desenvolver em nós a habilidade de usar as coisas para nos achegarmos às pessoas e nunca o contrário. Usar as coisas para nos achegarmos às pessoas e nunca o contrário. A nossa cultura ensina exatamente o contrário. Use as pessoas para conseguir as coisas. Vou ser amigo da Camila porque ela vai me ensinar a falar inglês. Né? Vou ser amigo do Manó porque ele vai me dar oportunidade na igreja. Eu estou usando pessoas para adquirir coisas. O texto que fala do Cristo, melhor dizendo, o Cristo nos manda exatamente o contrário. Use tudo que estiver na sua mão para se achegar ao outro. Mesmo que isso que você tem nas mãos for a própria vida, use a tua vida para se achegar ao seu próximo e nunca faça o contrário. Usar pessoas para se chegar às coisas é pecado. É pecado. Vamos ficar de pé para orar. Por favor, feche os olhos. Com os olhos fechados, eu gostaria de pedir-lhe que pensasse um pouco. Quem é você? Nessa história toda que acabamos de desenrolar, quem é você? Vir à igreja é muito fácil. O desafio é ser da igreja. A quem você está buscando? O Cristo ou o profeta? A quem você está buscando?
Cristo ou o profeta? Os profetas estão nas esquinas da vida. Vivem isolados e apartados, sem vínculos, sem relacionamentos sólidos. Em qualquer esquina da vida você encontra um profeta falando sobre Deus, muitas vezes o que Deus nunca mandou dizer. Quem segue os profetas reproduz o que os profetas são. Mas se é o Cristo que você busca, o Cristo te compele à intimidade. Intimidade com Deus, intimidade consigo, intimidade com o próximo e intimidade com as coisas que Deus te confiou. Quem é você? Minha oração essa noite é que a palavra que você ouviu gere em você força suficiente para enfrentar essa cultura maligna, para enfrentar essa cultura perversa, para sobreviver aos dias maus que nós estamos atravessando. A faca e o queijo estão nas tuas mãos. Só não vai triunfar quem não quiser. Querido Pai, obrigado por tua palavra. Embora ela nos confronte, é ela mesma que nos sara. Pai, ponha o teu bálsamo sobre as nossas feridas, sobre os pontos dolorosos na nossa vida, e nos ajude a sair daqui melhores do que quando entramos. Mas não sair de qualquer maneira, saindo resolutos, com a disposição de vencer, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Pai, a semana se anuncia, os alunos de faculdades vão começar as provas. Ó Pai, dê sabedoria, graça, para que eles consigam dar bom testemunho nessas provas e tenham um resultado airoso no final do semestre. Pai, abençoe os irmãos que trabalham, que amanhã, ao porem o pé no local de serviço, consigam dar um testemunho diferente de todos aqueles que já deram até hoje. Pai, abençoe os nossos irmãos que por razões diversas não conseguiram ainda o emprego, o trabalho. Pai, abra as portas e permita que aonde quer que eles forem, encontrem um pão de cada dia, Senhor. Pai, abençoe a nossa semana, que ela seja tão promissora, quanto a gente não tenha falta de coisa alguma. Aonde quer que pusermos as mãos, o Senhor faça a diferença. Aonde quer que pusermos os nossos pés, a tua presença seja conosco. Pai, que no celeiro destas famílias não falte comida, que no bolso não falte dinheiro, que no corpo não falte saúde, e acima de tudo, não deixe faltar a tua unção sobre a vida de cada um. Pai, assim abençoe a tua igreja, abençoe o pastor que está à frente deste rebanho. Pai, em nome de Jesus, faz assim para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém.